Aí, gurizada, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do átomo. Nós vimos na aula anterior um pouco da história, né? Do que a matéria era formada, de ser dividida em várias partes, até chegar ao conceito de átomo. Vimos dois modelos atômicos, o modelo bola de bilhar do Dalton e o modelo lá onde estariam inseridos os elétrons, o modelo do Thomson. E hoje a gente vai ver mais dois modelos atômicos, né, que um se baseia no outro, né, um é a sequência do outro, o modelo de Rutherford-Bohr, né, Rutherford-Bohr, são dois modelos, um é uma sequência do outro. Vamos ver alguns conceitos aí de prótons, elétrons, nêutrons, núcleo e eletrosfera, conceitos de átomo neutro e íons, número atômico e número de massa. Olha a aula com atenção para depois fazer as tarefas aí de acordo aí com as explicações. Bom? Então, vira a página aí e vamos embora. Então, galera, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Rutherford-Bohr, porque teve um modelo primeiro e depois teve uma adaptação em cima do outro. Então esse aqui primeiro é o modelo do Rutherford, né, que é este aqui. É o que vocês conhecem mais, assim, né, que é o modelo mais conhecido, pelo menos na imagem, né, do que é um átomo. Então o átomo é composto de um pequeno núcleo positivo, constituído por prótons e nêutrons, né? Os prótons, que são as cargas positivas, né? E os nêutrons, como o nome já fala, que não tem carga. Onde está inserida a massa, olha só aqui, onde está inserida a massa praticamente total do átomo. Massa, é a quantidade de matéria, né? A nossa massa, né? A quantidade de matéria que forma o nosso corpo. Então a massa de todas as substâncias se encontra, né, no núcleo do átomo. Eu vou botar aqui para ele girar aqui, né? Então a massa do átomo se encontra aqui nessa região central. Então a massa é determinada pela quantidade lá de prótons e nêutrons. E ao redor está então uma região denominada aí eletrosfera, onde os elétrons ficam girando. Tá bom? Então esse aqui é o modelo atômico do Rutherford, onde nós temos uma região central que é o núcleo, formada por prótons, carga positiva, e nêutrons, que não possuem carga, e é onde está a massa, a quantidade de matéria, né, do átomo que forma toda e qualquer substância. E ao redor então nós temos a eletrosfera, onde os elétrons, que são a carga elétrica negativa, vai ficar aí girando, certo? Vamos agora aqui para o Bohr, que é esse cidadão aqui. Os elétrons se movem em órbitas circulares, como nós vimos ali no modelo do Rutherford, né? Ele se baseou no modelo Rutherford, sendo que cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante, nível de energia, para cada elétron de um átomo. Quanto mais próximo do núcleo, menor a energia do elétron e vice-versa. Então ele já botou alguns conceitos aqui. O Rutherford dizia apenas que os elétrons ficavam girando em torno do núcleo. Ele está dizendo aqui que a hora que os elétrons, né, eles vão estar distribuídos de uma forma um tanto quanto organizada, né, em níveis de energia. Quanto mais distante do núcleo, maior é a energia deste elétron. Certo? Então os níveis de energia são quantizados, ou seja, só são permitidas certas quantidades de energia para o elétron cujos valores são múltiplos. Isso não quer dizer. Vou te explicar isso aqui, ó, nessa outra aqui. Então assim, ó, nós temos aqui o núcleo, né, o núcleo do átomo. Esse aqui é o modelo do Bohr, então, o núcleo do átomo, onde estão os prótons, cargas positivas, e os nêutrons, que não possuem carga. Ao redor desse núcleo nós temos uma região então chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons, a carga elétrica negativa, contrária do próton. E eles ficam aqui girando ao redor desse núcleo. Mas para o Bohr, essa eletrosfera ela é dividida em níveis de energia. Tá? Isso é um próximo assunto que a gente vai estudar depois, quanto que cada
camada dessas aqui suporta em elétrons. Mas o que ele está dizendo aqui é que cada camada vai suportar uma quantidade, né, máxima de elétrons. Na primeira camada cabem 2 elétrons, na segunda camada lá vão caber 8 elétrons. Então cada camada da eletrosfera, cada unidade aqui dessa eletrosfera suporta uma quantidade máxima de elétrons, certo? E para passar de um nível de menor energia, ou seja, mais próximo do núcleo, para um nível de maior energia, aqueles que vão se afastando do núcleo, o elétron precisa absorver uma quantidade apropriada de energia. Quando isso ocorre, dizemos que o elétron realizou um salto quântico e atingiu um estado excitado. Então, quando esse elétron, né, vai partir para um próximo nível, vai para um outro nível, ele está absorvendo, ele está ganhando energia. Tá? Então ele está tendo aí um salto quântico, né, entrando no estado de excitação elétrica, ele está ganhando energia para que isso ocorra. Lembrando que quanto mais longe do núcleo, maior é a energia desse elétron. Esse estado ele é instável, ou seja, ele não vai durar por muito tempo, e quando o elétron volta para o nível anterior de energia, ele libera a energia que tinha absorvido para saltar. Então quando ele pula para um nível mais afastado do núcleo, ele vai ter um ganho energético. Isso dura pouco tempo e ele retorna para o seu nível fundamental, seu nível de origem. E aí ele libera a energia que ele adquiriu para fazer esse salto e ele libera isso em forma de onda eletromagnética. Um bom exemplo disso são lá os fogos de artifício, né? Quando ocorre a explosão dos fogos de artifício, os elétrons eles foram excitados, eles, né, vão ter um salto energético. Então eles estão ganhando energia. E aquilo que você vê, aquelas cores, aquela luz que vai ficar nos fogos de artifício, é quando eles estão retornando, eles estão liberando a energia. E aí eles liberam na forma de luz, né, de onda eletromagnética. Certo? Vamos lá. Átomos. Cara, quando eu falo assim, por exemplo, o átomo de cálcio, o átomo de oxigênio, o átomo de ferro, o átomo de qualquer um dos 118 elementos químicos lá da tabela periódica, quando eu falo o átomo, eu estou dizendo de um componente neutro. O que eu quero dizer com componente neutro? Que ele está com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Lembrando que prótons são a carga positiva e os elétrons são a carga negativa. Então quando eu falo o átomo de ferro, é porque ele tem 26 prótons e 26 elétrons, a mesma quantidade, então ele está neutro. Ok? O átomo, deixa eu ver, o átomo de potássio tem 19 prótons e 19 elétrons. Então é isso, quando eu falo o átomo de tal elemento, é porque ele está neutro, com a mesma quantidade de prótons, cargas positivas, e a mesma quantidade de elétrons, cargas negativas, certo? Mas a gente vai ver que na natureza, os átomos eles querem entrar em equilíbrio, e aí eles formam o que nós chamamos de íons, ionizar. Vamos ionizar, tem uma música chamada Íons, né, que se trata de entrar em equilíbrio. Então são átomos que perdem ou ganham elétrons durante as reações. Na natureza, os elementos químicos, os átomos, eles vão se unindo uns aos outros para formar moléculas e para formar substâncias, né? Vão se juntando, átomos vão se juntando para formar moléculas. E nós vamos estudar ainda, tá? Você se acalme, você fique calmo. A gente vai estudar isso, como que esses átomos se unem, mas é pela transferência ou compartilhamento de elétrons. Então os átomos podem perder ou ganhar elétrons. E aí se transformam em íons. E aí nós temos dois tipos de íons, que são ânions e cátions. O ânion é o íon negativo, ou seja, ele ganhou elétron, então ele ficou com mais cargas negativas. E o cátion é o íon positivo, ele cedeu elétrons, então ele tem menos elétrons, então ele fica positivo. Tá? Então olha só, quando eu te perguntar aí, ó, qual é a diferença entre átomo e um átomo de íon e um íon? Átomo e íon. O átomo é o elemento que está neutro, com a mesma quantidade de partículas positivas e negativas, a mesma quantidade de prótons e elétrons. O que é um íon? É um átomo que
perdeu ou ganhou elétrons. Certo? Legal. Então aqui, ó, cátion. Lembrando, cátion é o íon positivo. Se você ver, ele tem 1, 2, 3 elétrons. E nesse exemplo aqui ele tem, né, 5 prótons. Então é o íon positivo, porque ele tem mais cargas positivas do que negativas. O íon chamado de ânion é aquele que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 elétrons e 3 prótons, ou seja, ele tem mais cargas negativas. Esse aqui ganhou elétrons e esse aqui perdeu elétrons. É o contrário, né? Quem perde fica positivo e quem ganha fica negativo. Porque o que tá falando aqui em positivo e negativo, gente, você não pode entender como mais ou menos. Positivo e negativo são cargas. Positivo são os prótons que estão no núcleo, certo? Negativo são os elétrons. Então, como ocorre só mudança de elétrons, né? A gente mexe só com negativo, esse aqui perdeu elétrons, ele ficou positivo. Quem ganha, perde. Né? Esse aqui ganhou elétrons e ele ficou negativo. Bom? A gente vai retornar isso aqui no próximo assunto, nas ligações químicas. Tá? Importante é você saber aqui a diferença do átomo neutro e o íon, e o conceito de cátion e ânion. Né? Cátion é o que ficou positivo, que tem mais prótons, e ânion é o íon que ficou negativo, porque ele tem mais elétrons. Número atômico e número de massa. Os átomos eles têm alguns valores que identificam, né? O número atômico. Quando a gente estudar a tabela periódica, a gente vai ver que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de números atômicos. Cada átomo tem 118 tipos de átomos. Cada um deles tem o chamado número atômico, o número do átomo. O número do sódio é 20, né? O número do carbono é 6, o número do flúor é 9, certo? O número do zinco é 30. Mas por que esse número? Zinco tem cara de 30, vamos botar 30. Não é assim, né? O número atômico é representado pela letra Z, que é o que representa, tá? Número atômico, Z. Tá? Ele corresponde ao número de prótons, de cargas positivas lá no núcleo. Então, o número atômico é igual à quantidade de prótons. Então, se eu digo, vamos lá, o magnésio tem 12 prótons. Qual o seu número atômico? O Z é 12. Agora, se eu falo, o cobre tem número atômico 29. Qual o seu número de prótons? 29. Então, número atômico e prótons é a mesma coisa. Tá? Se o valor de um é 17, o valor do outro é 17 também. O número atômico é igual ao número de prótons. Está aqui, ó. Não tem mistério. E outro é o número de massa. Lembra que eu falei, né, lá no comecinho, né, aonde é que está a massa? A massa fica no núcleo. A massa do átomo está no seu núcleo. E o que nós temos no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, o número de massa, que é indicado pela letra A, maiúsculo, ele é a soma dos prótons mais os nêutrons. Prótons mais nêutrons é o número de massa. Se eu digo lá que o átomo tem 12 prótons e tem 13 nêutrons, você soma lá, né, e vê quanto é que vai dar o número de massa. Né? 25. Qual é a massa? 25. Só somar os dois. Ok? Fórmula difícil, hein? Então aqui nós temos alguns exemplos de cálculos né, que a gente vai ter aí para fazer. Então, exemplo 1. O átomo de carbono possui 6 prótons lá no núcleo e 6 nêutrons também. Eu quero saber qual é o número atômico e o número de massa. Tá? Então, eu anotei aqui, ó, P igual a 6 e N igual a 6. O que é isso aí, gurizada? P igual a 6, eu estou dizendo que prótons é 6. Está escrito ali, ó, 6 prótons. Então eu anotei P igual a 6.
e 6 nêutrons. N igual a 6. Isso aqui é o valor que o problema te deu. O que ele está te perguntando? Qual o número atômico? O que é o número atômico? É o Z. E lá na fórmula que eu passei, Z igual a P. Então você bota a fórmula ali, ó, Z igual a P. Z igual, quanto é que vale o P? Vale 6, é só trocar. Meu, cara, muito fácil, né? Muito simples. E eu quero saber também qual é o número de massa. O número de massa. A fórmula da massa tá bem grandona que eu passei aqui para você. A massa, que é a letra A, é igual a P mais N. Então tá aqui, ó. A igual a P mais N. A igual, quanto é que vale o P? 6. Quanto é que vale o N? 6. Só somar, o A é 12. Pronto. Só isso mesmo, professor? Sério? É só isso, cruzado. Difícil, né? Fala sério. Exemplo 2. O átomo de potássio, da banana, para contração muscular, possui número atômico 19 e número de massa 39. Determine os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então veja que nesse exemplo eu te dei o número atômico e o número de massa. E eu quero saber o nome das partículas, né? A quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons. Então eu anotei aqui, ó. Possui número atômico 19, tá aqui, ó, Z igual a 19. E número de massa 39, o número de massa é o A igual a 39. Então resolvi primeiro aqui, ó, Z igual a P, né? Número atômico igual a prótons. Quanto é que vale o Z? Vale o 19. Então quanto é que vale o P? Também vale 19, é claro. Legal? Agora vamos fazer aqui a quantidade para achar o número de nêutrons, que ele está perguntando também o número de nêutrons. Qual é a única fórmula que aparece os nêutrons? É essa aqui, ó. A igual a P mais N. Cara, você não inventa a fórmula, você não muda a fórmula. Você escreve a fórmula, as letrinhas, e troca as letras pelos números, né, que eles correspondem. Esse aqui, né, você vai fazer o contrário daquele lá, porque naquele lá você queria saber o A. Esse aqui você tem o A. Quanto que vale o A? Tá aqui, ó. 39. Coloquei no mesmo lugar. Tá? Igual, quanto é que vale o P? 19. Você achou aqui. Mais N que você está procurando. Então veja, eu quero saber o N, então vou botar o N para cá e o A para cá agora. Não, você não muda a fórmula. Vou falar de novo. Não muda a fórmula. Escreve ela e troca as letras pelos seus valores. O A vale 39, eu te passei esse valor no problema. O P vale 19, que você achou aqui, que é igual ao número atômico. E eu quero saber o N. Cara, agora com as continhas de matemática que você faz lá para achar o valor de X, só que em vez de achar um X, você vai achar um N. Aqui não está fazendo conta de mais? Quando passa para o outro lado lá, não passa fazendo conta de menos? Então, ó, o mais, né, o 19 estava fazendo conta de adição de mais, passei para o outro lado fazendo menos. Ó, 39 menos 19 igual a N. A gente deixa as letras de um lado e número de outro. 39 menos 19 igual a N. 39 menos 19 é 20 e o N vai ser igual a 20. E acabou essa parte. Lembra que eu botei aqui? Onde está? Deixa eu ver se é nessa aqui. Em um átomo neutro é aquele que se encontra com o mesmo número de prótons e elétrons. Ou seja, prótons e elétrons têm a mesma quantidade. Então tá aqui, ó. Em um átomo neutro a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Quantos prótons a gente achou? 19. Quantos elétrons são, então? Também 19. Tá, gurizada? Isso aqui é aplicação matemática, né? Bem simples de fazer. Então olha com calma a videoaula, né? Qualquer coisa chama aí, você tem o contato do WhatsApp aí, é só chamar, precisar de alguma coisa. Mas assista a videoaula, né? Certo? Era isso aí então. Valeu!